Seja bem-vindo a mais uma aula de Física, cara aluno LAC Enem. Hoje a gente vai estar trabalhando na Física 1, que é a parte de mecânica, um assunto muito importante para toda a física, que é um conceito que na nossa vida, no nosso dia a dia, não está muito presente, mas que em vários momentos do nosso curso vai aparecer, que é o conceito de movimento uniforme. Vamos entender o que significa esse tal movimento uniforme, quais são as características e o porquê que ele é assim tão importante, tá ok? Bom, esse é o primeiro tipo de movimento que nós vamos estudar e ele tem a sua relevância. Bom, é definido como movimento do tipo uniforme o movimento onde a velocidade do corpo, essa velocidade ela é constante, a velocidade escalar do corpo é constante. O que significa isso? Significa que o objeto percorre sempre em tempos iguais, espaços iguais. Professor, como assim? Bom, vamos supor que eu tenha um automóvel e esse automóvel, como exemplo, tem uma velocidade constante de 20 km por hora. Professor, ele não está correndo. Eu sei que ele não está correndo, ele está bem devagarzinho. Entenda o seguinte. Se esse automóvel tem uma velocidade de 20 km por hora, esse automóvel do nosso exemplo, quer dizer que ele percorre uma distância de 20 km a cada uma hora. Ah, tá. Se ele tem velocidade de 20 km por hora, então ele percorre 20 km a cada uma hora. Muito bem. Se essa velocidade for mantida constante, eu sempre vou ter essa proporção entre distância e tempo. Sempre essa proporção, eu posso pensar no seguinte. Se esse automóvel tem velocidade escalar constante, quando eu tiver um intervalo de tempo de 2 horas, a distância que esse automóvel vai percorrer é de 40 km, o dobro. Dobrou a quantidade de tempo, dobra a quantidade de distância. Em 1 hora, 20 km, em 2 horas, 40 km. Ah, professor, mas em meia hora, qual que é a distância que será que ele vai percorrer? Bom, em meia hora, né, metade de 1, então metade da distância, metade de 20 é 10. Então, em meia hora, ele percorreria 10 km. Portanto, quando nós estivermos analisando um objeto que está em movimento uniforme, ele tem velocidade constante, portanto, eu consigo saber a distância que o objeto percorre para cada intervalo de tempo. Porque essa proporção entre distância e tempo sempre vai ser constante, tá bom? Essa é a primeira etapa do movimento uniforme. Você tem que entender que no movimento uniforme a velocidade escalar é constante. Primeiro ponto. Segundo ponto, o corpo percorre espaços iguais em tempos iguais. Também, muito importante. Terceiro, o corpo tem aceleração escalar nula. Aceleração é um assunto que nós vamos ver num segundo momento, mas eu queria que você entendesse que a palavra aceleração, ela implica em mudança. Ó, mudança de velocidade. Falou de aceleração, nós estamos falando de mudança de velocidade. Sempre que um corpo muda de velocidade, ele tem aceleração. Aqui no caso, nós estamos falando de um tipo especial, que é a aceleração escalar. Quer dizer que para a gente, só nos importa qual é o valor dessa aceleração. No caso, quando eu tenho movimento uniforme, o valor da aceleração é 0, a aceleração é nula. Então, lembre-se, muito importante, toda vez que um corpo está em movimento uniforme, o valor da aceleração é 0. Ele sempre vai ter a velocidade constante, tá bom? Essas são as principais características do movimento uniforme, tá bom? Grava aí. Falou de movimento uniforme, igual, forma, única forma. É o movimento onde o corpo tem velocidade constante, tá ok? Então vamos pegar aqui um exemplo. Imagine que eu tenho esse caminhão e esse caminhão está se deslocando nessa trajetória. Nessa trajetória eu posso determinar a velocidade do caminhão da seguinte maneira. Nós já estudamos que a velocidade média é dada pela expressão posição final menos posição inicial, tempo final menos tempo inicial. Ah, não lembro disso. Lembra assim, ó, isso aqui é a expressão da velocidade média. Delta S sobre delta T. Muito bem?
Acontece o seguinte, se eu fosse calcular a velocidade média desse caminhão, vamos supor que eu analisasse a velocidade média desse ponto P1 até o ponto P4, uma distância grande. Peguei lá o valor da posição final, da posição inicial, tempo inicial, fiz a continha, pronto, encontrei o valor da velocidade média. Acontece o seguinte, que se esse caminhão que a gente está se referindo está executando movimento uniforme, ó, vou colocar assim, mu, está executando movimento uniforme, o valor da velocidade que eu vou encontrar média entre P1 e P4 vai ser o mesmo valor que se eu calculasse a velocidade média, por exemplo, entre P1 e P2. Quer dizer que se a velocidade for constante, o valor de velocidade média que eu acho numa distância grande é o mesmo que eu vou achar numa distância pequena. Afinal, a gente já viu que quando eu estou falando de movimento uniforme, a velocidade é constante. A velocidade é constante. Então, tanto faz eu calcular para um pedaço pequeno ou para um pedaço muito grande do movimento. Por isso que quando nós vamos calcular a velocidade, quando o movimento é uniforme, a fórmula para se calcular é a mesma da velocidade média. Também é ΔS sobre ΔT, tá bom? Então, ó, no movimento uniforme, a expressão da velocidade média é a mesma da velocidade do corpo em qualquer instante. Ele tem sempre a mesma velocidade, tá ok? Bom, vamos supor que eu estou analisando esse caminhãozinho, tá ok? Esse caminhãozinho ele tem velocidade constante. E eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Esse meu caminhão tem uma velocidade constante. Eu vou dizer que a velocidade desse caminhão, V, é igual a 20 metros por segundo. A velocidade do caminhão é de 20 metros por segundo, é um exemplo. Bom, se a velocidade do caminhão é de 20 metros por segundo, quer dizer que ele percorre a distância de 20 metros a cada, 20 metros a cada 1 segundo, ok? Percorre a distância de 20 metros a cada 1 segundo. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que essa posição P1, ela é a posição, por exemplo, igual a 100 metros. Então, no tempo de movimento igual a 0, opa, eu falei 100, escrevi 10, vamos corrigir aqui. Posição igual a 100 metros, vamos acrescentar mais um zerinho. Posição igual a 100 metros, tá ok? Bom, então eu estou afirmando que a posição inicial desse caminhão é 100 metros. Então, aqui eu tenho o valor de tempo, 0 segundos. Aqui eu vou marcar outros valores de tempo, ó. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Tá bom? 1, 2 e 3. A minha pergunta é a seguinte. Primeiro, qual a distância que esse caminhão vai percorrer nesse intervalo de 3 segundos? Em 3 segundos, qual a distância que esse caminhão vai percorrer? Muito fácil, muito fácil. Eu sei que esse caminhão percorre 20 metros a cada 1 segundo, porque a velocidade dele é de 20 metros por segundo. Como a gente está falando de 3 segundos, são 3 vezes 20 metros. Portanto, a distância que esse caminhãozinho vai percorrer, a distância ΔS percorrida pelo caminhão será de 60 metros. A distância percorrida. Tá bom? A distância percorrida é de 60 metros. Como a gente afirmou que a posição inicial é de 100, e nesses 3 segundos o caminhãozinho percorreu a distância de 60 metros, portanto, a posição no instante de 3 segundos tem que ser de 160 metros. É a posição que ele tinha, mais o quanto ele andou. Se ele andou 60 metros, portanto, a posição é de 160 metros, tá bom? Essa é uma maneira para a gente fazer esse exercício. Vamos supor que eu quisesse determinar a posição no instante 3, eu queria fazer de outra maneira. Vamos pensar. Se eu não quiser prestar atenção nessa unidade de medida, se eu não quiser entender que a proporção é sempre constante, olha o que eu vou fazer. Eu quero determinar a posição desse caminhãozinho no instante de 3 segundos. E ele tem a velocidade de 20 metros por segundo. Bom, eu sei que a velocidade desse caminhãozinho obedece à relação ΔS sobre ΔT. A velocidade desse caminhão, que é constante, é de 20 metros por segundo. A posição final, que é para o instante que eu estou estudando, de 3 segundos, chamei de S. Menos a posição inicial, que é aqui no começo, P1, 100, divididos por, quase que a caneta cai, divididos por
tempo final, 3 segundos, menos o tempo inicial, 0. Se nós resolvermos essa expressão, a gente vai descobrir direto qual é a posição do objeto no instante de 3 segundos. Então, olha o que a gente teria. S menos 100 vai dar S menos 100. Agora, 20 é igual a 3 menos 0, que vai dar 3. Se eu pegar esse 3 e passar ele para o outro lado da minha equação, multiplicando, olha o que a gente vai ter. 20 vezes 3, 60. 60 é igual, continuando aqui embaixo, a S menos 100. Se eu passar o menos 100 para cá, ó, 60 mais 100 é igual a S. Quer dizer que a posição é de 160 metros, tá bom? Então, no instante de 3 segundos, a posição é de 160 metros, tá bom? Eu gostaria que quando você fosse fazer exercícios, principalmente de movimento uniforme, que você prestasse mais atenção na unidade de medida. Eu acho mais interessante analisar a unidade de medida. Se o corpo tem velocidade média, velocidade constante de 20 metros por segundo, significa que ele percorre a distância de 20 metros a cada 1 segundo, tá bom? Vamos pegar um exemplo, ó. Eu tenho outra maneira de apresentar o movimento uniforme para vocês. Lembra, movimento uniforme, velocidade é constante, o valor da velocidade é sempre constante no movimento uniforme. Eu tenho aqui para mostrar uma tabela. Vamos analisar aqui essa tabelinha. A tabela abaixo mostra como varia a posição de um móvel em função do tempo. Qual é a velocidade desse móvel? Vamos analisar? Eu tenho aqui, primeiro, os valores de tempo. Tempo igual a 0 segundos, 2 segundos, 5 segundos, 9 segundos. Valores de posição para cada instante. Ó. No instante 0, a posição é 0. No instante 2, a posição é 6. No instante 5, a posição é 15. E no instante 9, a posição é 27. Tá bom? Dito isso, vamos analisar essa tabelinha. Ó. Eu quero determinar a velocidade do móvel. Observe que de 0 para 2, nós temos 2 segundos. Nesses 2 segundos, a posição aumentou de 0 para 6. Então, veja bem, ó. Em 2 segundos, a posição saiu de 0 metros e foi para 6 metros. Ó, em 2 segundos, a posição saiu de 0 e foi para 6. Isso daqui foi a primeira análise que a gente fez. Agora vamos analisar aqui, ó, de 2 para 5 segundos. De 2 segundos para 5 segundos, nós estamos falando do intervalo de tempo de 3 segundos. Então, ó, em 3 segundos, ó, de 2 para 5, a posição... Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou dessa aula? Então acesse laquenem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar, R$1 por dia. Clique aqui e confira. Só aqui na Laquenem a física mais fácil do Brasil. Gostou? Então curta e compartilhe.